Ok, pessoal, voltando aqui, agora que nós vimos todos esses conceitos básicos da análise de projeto orientado a objetos, a gente pode tratar agora de um assunto um pouco mais prático e até mais importante relacionado a tudo isso. Arquitetura de software, pessoal. O que a gente vai ver aqui são os tipos arquiteturais, padrões, alguns conceitos importantes como, por exemplo, coesão e acoplamento e coisas desse tipo. Tudo isso cai muito em prova, ok? Então presta bastante atenção que isso daqui vai ser bastante utilizado por vocês, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é arquitetura do sistema, pessoal? Engraçado, o Pressman ele tem uma analogia bem interessante para explicar isso, eu anotei aqui no papel para vocês. Olha só, é o seguinte, ele faz uma analogia com engenharia civil. Ele diz, quando você considera a arquitetura de um edifício, muitos atributos diferentes saltam aos olhos. No nível mais simples, você pensa sobre a forma geral da estrutura física, né? Olha ali por fora o prédio e tal. Mas na realidade, a arquitetura ela é muito mais do que isso. É a maneira pela qual os vários componentes do edifício, por exemplo, são integrados para formar um todo coeso. É a maneira pela qual o edifício se encaixa no seu meio ambiente e se integra com outros edifícios da sua vizinhança, né? É o grau em que o edifício cumpre a sua finalidade e satisfaz as necessidades do seu proprietário. É a qualidade estética, do visual, das texturas, da construção, da forma, cores e materiais que são combinados para criar a fachada externa e interna. É mais, são detalhes pequenos como o design de luminárias, o tipo de piso, a colocação de cortinas de parede. A lista é quase que interminável e finalmente é arte. Profundo isso daí, né, pessoal? Achei bem interessante essa frase aí do Pressman. Mas voltando para o mundo real aqui, vocês percebem que na verdade a arquitetura de sistema é um conceito abrangente, né? Essa visão ampla sobre o seu sistema. A gente pode dizer então que a arquitetura do seu sistema é um framework que descreve a estrutura e a forma do seu sistema, os seus componentes e como tudo isso se encaixa para formar um todo coeso, ok? Tá lá, a arquitetura de software é a organização ou a estrutura dos componentes significativos do sistema que interagem por meio de interfaces. É composta de componentes de software, suas propriedades visíveis externamente e o relacionamento entre os componentes. Pessoal, então vocês estão percebendo, né? Os grandes componentes da sua aplicação, as propriedades que eles têm externamente visíveis, que na verdade são as interfaces desses componentes e por que as interações entre os componentes se dão através de interfaces, pessoal. Justamente devido aos conceitos que nós já estudamos, de encapsulamento, de mensagens, ou seja, os objetos eles devem se comunicar apenas através das mensagens passadas para suas interfaces, né? Por isso que foi importante a gente fazer aquela revisão toda sobre o OO, porque vai ser interessante, vai ser essencial para vocês entenderem aqui essa discussão sobre arquitetura, beleza? Ok, formam a espinha dorsal para se construir softwares efetivos. Então essa macroestrutura do seu sistema, os principais componentes significativos deles, os relacionamentos entre esses componentes e como eles se comunicam através de interfaces, tudo isso é o que compõe a arquitetura do seu sistema. Beleza. Por que a arquitetura é importante então, pessoal? Temos várias razões pelas quais precisamos focar em arquitetura. O Ruby, por exemplo, é um framework que tem uma preocupação muito grande em estabilizar a sua arquitetura logo no início do seu projeto, né? A gente viu isso lá na aula de Ruby. Outras metodologias também, o Ruby não é a única, ok? Mas por que então a arquitetura é tão importante, pessoal? Eu estou citando aqui para vocês 3 grandes razões, tá? Mas eu poderia citar N outras. Olha só, a primeira delas que eu estou mostrando é a comunicação entre os stakeholders, né? A arquitetura ela representa uma abstração que pode ser entendida por todas as partes interessadas. É o seguinte, como a arquitetura ela dá essa visão ampla sobre a estrutura do seu sistema, pessoal, é mais fácil você mostrar todas as partes interessadas, inclusive o cliente, se for o caso, a maneira como esse seu sistema está organizado. Quais foram as grandes decisões, digamos assim, né, tomadas acerca do seu sistema, os principais componentes e coisas desse tipo. É muito ruim você mostrar a organização de um sistema partindo direto para o código, porque o código ele é muito detalhado. O nível dele é muito baixo, pessoal. Então, para você comunicar para os seus stakeholders, né, para essas partes interessadas, todas essas grandes decisões do seu projeto em termos arquiteturais,
é muito melhor você mostrar o projeto arquitetural do seu sistema do que o código propriamente dito dele, ok? Então serve como base para entendimento, comunicação, negociação e consenso. Todos podem entender e chegar num acordo que é realmente aquilo que deve ser implementado, com uma comunicação muito mais fácil através de diagramas arquiteturais que podem ser negociados, se for o caso, entre desenvolvedores e clientes, ok? Beleza, então facilita a comunicação entre stakeholders. Que mais? Permite você tomar decisões de projeto tempestivas. Isso aí é o seguinte, pessoal. Ao olhar o documento arquitetural, antes de desenvolver o restante dos requisitos do seu sistema, o analista ele tem uma ótima chance de tomar decisões, de corrigir erros, enfim, de validar a estrutura desse seu sistema antes de implementá-lo. Olha só, a arquitetura representa o ponto mais precoce onde as decisões de projeto podem ser analisadas com essa visão ampla. Que mais? Abstração transferível de um sistema. De novo, como a arquitetura do seu sistema ela dá essa visão de alto nível dele, é possível que você reutilize essa mesma visão em sistemas diferentes, mas que utilizem o mesmo paradigma. Por exemplo, sistemas web, pessoal, a gente vai ver isso aqui mais para frente, tem arquiteturas muito semelhantes. Então, o sistema web X e Y provavelmente vão usar aquela mesma estrutura ali, ou muito parecida. Sistema desktop também, e assim por diante, tá? É isso que eu estou querendo falar nesse terceiro ponto para vocês. É possível você reutilizar a aplicação de uma arquitetura ao longo de vários sistemas diferentes, mas que tenham características semelhantes. É difícil você fazer isso direto no código, mas quando você tem um projeto arquitetural bem feito, você pode reutilizar isso em diversas situações. Ok? Bom, e o que quer dizer, de forma geral, um projeto arquitetural bem feito, pessoal? Isso que eu acabei de falar para vocês. Então, o que é que constitui uma boa arquitetura? Bom, de forma geral, pessoal, uma boa arquitetura de software deve ter os seus componentes projetados com baixo acoplamento e alta coesão. Esses conceitos de coesão e acoplamento, pessoal, são fundamentais, são pilares para o projeto de qualquer arquitetura de software, seja lá qual for o paradigma que você esteja utilizando. Isso já caiu em prova várias vezes, ok? Coesão e acoplamento. Então vamos entender isso daqui, começando na verdade com acoplamento, pessoal. Vamos lá. Bom, a ideia é o seguinte. Na medida em que a quantidade de comunicação e colaboração, digamos assim, entre as classes do seu sistema aumenta, ou seja, o grau de ligação entre as classes, quanto mais alto ele for, maior vai ser a complexidade do seu sistema também. E como a complexidade aumenta, a dificuldade de implementação, testes e manutenção do seu software também vai crescer. Quanto mais ligadas forem as suas classes, né? Quanto maior for o nível de comunicação entre elas. Então, o acoplamento nada mais é, pessoal, do que uma medida do grau de ligação ou dependência entre as classes, ok? Na verdade, o que a gente quer é que quanto menor for o acoplamento, melhor, porque o seu software vai ser menos complexo de manter. Então, vamos lá. Acoplamento é o grau de dependência de um determinado módulo do programa ou classe, enfim, componente, em relação a outros módulos. O acoplamento forte entre classes significa que elas precisam conhecer detalhes internos uma das outras. Quanto menos acoplamento, interconexões entre classes, melhor. Por quê, pessoal? Porque um sinônimo de acoplamento é dependência. Quanto menos dependentes as classes forem entre si, melhor. Ou seja, quanto mais independentes elas forem, melhor. Porque as mudanças ficam restritas somente naqueles lugares que você fez a mudança, que você modificou aquele atributo, aquele comportamento, enfim. Se as classes dependerem muito uma das outras, ou seja, o seu código for aquela macarronada, né, aquela comunicação, aquele produto cartesiano ali entre as classes, isso é ruim. Porque quando você mexe numa classe, ela acaba afetando N outras ao redor dela. Então um código muito acoplado, muito dependente uma classe uma da outra é ruim por causa dessas propagações de mudanças. Então o que a gente quer, na verdade, é o menor nível de acoplamento possível, ok? Por quê? Vamos ver o que acontece quando o que pode acontecer quando a gente tem um forte acoplamento, né? Tá aí, ó, desvantagens. Por exemplo, mudanças em um módulo causam um efeito em cascata de mudanças em outros módulos.
Se você tem uma determinada classe que é utilizada por N outras da maneira errada, sem ter interfaces claras, bem definidas e coisas desse tipo, quando você muda essa primeira classe, você está impactando todas as outras. Você vai ter que recompilar todas as outras classes, por exemplo. Ok? Você não quer isso, você quer ter um código desacoplado. A construção de um módulo se torna mais complicada devido à interdependência com outros módulos. De novo, a complexidade de construção e manutenção. É muito mais difícil de você reutilizar esse código, porque ele está muito amarrado àquela sua implementação específica. Ele não é independente de forma que você possa reutilizar em outros contextos. Por fim, os testes são bem mais difíceis de serem realizados também, porque você vai ter que considerar N pontos de extensão, pontos de inclusão, enfim, você vai ter uma dependência muito maior entre os cenários. Beleza? Então eu falei para vocês que eu ia utilizar alguns exemplos de código Java. E eu estou mostrando para vocês aqui exemplos de códigos forte e fracamente acoplados. Imagine que a gente estivesse modelando um sistema de vendas, né? Acho que eu já usei esse exemplo com vocês, onde você vai ter a classe pedido e a classe venda. Beleza? O método calcular valor da classe venda recebe um pedido e calcula o valor do pedido. Beleza? É para esse método que a gente vai olhar, calcular valor. No exemplo em vermelho aí que vocês estão vendo, o código está fortemente acoplado, pessoal, e isso é ruim. Por quê? Percebam como essa classe venda, ao implementar esse método calcular valor, essa classe venda está acessando diretamente atributos da classe pedido. No caso aí, preço e quantidade. Isso é muito ruim, pessoal, porque faz com que uma classe, no caso a classe venda, né, conheça detalhes internos de outra classe, no caso a classe pedido. Se a maneira de você calcular esse valor aí mudar, ou seja, agora não é mais preço vezes quantidade, né, como vocês estão vendo aí na tela. Agora é, sei lá, eu tenho promoção, eu tenho alguma taxa, mudou de alguma maneira esse método de você calcular o valor. Se isso mudar, você vai ter que recompilar a classe venda para refletir essa mudança. Por quê? Porque a classe venda está acessando diretamente atributos da classe pedido, preço e quantidade, e isso é ruim. Estudamos desde o começo da nossa aula que não se acessa atributo direto de uma classe para outra. Você deve se comunicar através de mensagens passadas para interfaces bem definidas, e é o que ocorre aqui embaixo nesse exemplo verde para vocês, pessoal. Olha lá, no segundo exemplo, a gente deixou que o valor fosse calculado dentro da classe pedido, sem que a classe venda tivesse nenhum conhecimento sobre como esse pedido está sendo calculado. Por quê? Porque ele simplesmente chama pedido.calcular_total. Por que isso é bom, pessoal? Fazer com que a classe venda somente chame esse método daí da classe pedido sem que ela precise conhecer detalhes internos de como esse cálculo é feito. A vantagem disso daí é que se o cálculo mudar lá na classe de pedido, desde que essa interface daí não mude, calcular total, nada vai afetar a classe venda. Sem problema nenhum, não sendo necessário recompilar ela. Ok? Código fortemente acoplado ali em cima, porque eu tenho uma dependência muito forte entre essas duas classes, porque uma primeira classe conhece detalhes internos da segunda, e aqui embaixo, no exemplo verde, eu não tenho esse acoplamento, porque simplesmente eu estou chamando um método público da segunda classe. Ok? Beleza, queremos ter o menor acoplamento possível. Mas queremos ter a maior coesão possível, aqui é o contrário. Vamos lá, pessoal. Coesão é o grau do quão claras são as responsabilidades de uma classe ou componente. Implica que um componente ou classe encapsula somente atributos e operações intimamente relacionados com o outro, né? E com a própria classe ou componente no qual eles estão localizados. Ok? Então, coesão, tá lá. É a medida do quão fortemente relacionadas são as responsabilidades de um módulo. Queremos ter classes com a menor complexidade possível, com responsabilidades claramente definidas, que não executam um grande volume de trabalho. Ou seja, queremos ter a máxima coesão possível, pessoal. Coesão é o grau do quão claras estão as responsabilidades de um determinado módulo, de uma determinada classe. Se ela realiza outras atividades que não são pertinentes a ela, por exemplo, ela não tem coesão. A classe ela deve focar na sua razão de ser, pessoal. Então, se você está falando de uma classe que lida com, sei lá, relatórios,
Beleza, então ela vai lidar com métodos para gerar relatórios, organizar os dados. Se você está falando de uma classe que vai lidar com segurança, então você vai tratar de autorização, autenticação de usuários. Mas você não pode misturar muitas responsabilidades dentro dessas classes. Você quer ter as responsabilidades claramente definidas, objetivas, concisas, ok? Existem várias vantagens envolvidas com isso daí, pessoal. Vantagens da alta coesão, então. Bom, módulos de sistemas coesos são mais simples de entender. Claro, né? Porque quando você tem aquela responsabilidade claramente definida para aquele módulo, quando você vai dar manutenção naquele código, por exemplo, você já sabe o que esperar dali. Você não vai encontrar surpresas que não tem nada a ver com aquele módulo, por exemplo. A manutenção do sistema torna-se mais fácil, pois as mudanças são isoladas apenas ao módulo que interessa. A capacidade de reuso aumenta. Na verdade, coesão e acoplamento, pessoal, vocês estão percebendo, são complementares, né? Eles têm vantagens muito parecidas, tratando de objetivos um pouco diferentes, porém complementares, como eu disse a vocês. Beleza? Queremos ter a máxima coesão possível e o mínimo acoplamento possível. Antes de eu mostrar um exemplo aqui sobre coesão, pessoal, só um último comentário para vocês, tá? Pressman mostra vários tipos de coesão e acoplamento. Tem vários tipos lá, né? Por exemplo, o tipo mais desejado de coesão é a coesão funcional. É algo muito decoreba, tá? Que ficaria meio chato, meio maçante de eu abordar aqui para vocês. Então, complementem isso dando uma lida lá no Pressman, tá? Vocês encontram esses tipos de coesão e acoplamento que às vezes caem em prova no 10º capítulo do Pressman, ok? Na 7ª edição do livro dele, beleza? Aqui eu estou focando só no conceito para vocês entenderem bem isso. Bom, vamos ver um exemplo então de um código pouco coeso, pessoal. Como eu disse, um código pouco coeso é aquele que não tem responsabilidades claras, que mistura muitas operações e muitas vezes uma não tem nada a ver com a outra na mesma classe, né? É um exemplo aqui, ó. Classe programa, então você tem um código na mesma classe, tá? De desenhar a tela, né? Um código de interface gráfica, depois um código de reservar produto, que seria de negócio, e por fim um código de acesso ao banco de dados num lugar só. Parece absurdo isso daqui, mas eu já vi vários códigos assim, hein, pessoal? Vários. Pessoas que implementam aí em Delphi, não estou falando da linguagem não, tá? Mas é muito comum você encontrar isso daí em determinados sistemas implementados em Delphi, em Visual Basic. Lá direto da tela o cara já chama um método de negócio que já acessa o banco de dados, enfim. Isso é um código pouco coeso, porque aqui eu estou misturando responsabilidades da camada de interface gráfica, de negócio e de acesso a dados num lugar só. Claro que se eu mudar qualquer um desses desses métodos aí, eu quero mexer na interface gráfica. Você percebe que você vai ter que recompilar essa classe? Ou seja, você mexeu na interface gráfica, mas você teve que recompilar uma classe de negócio. Você mexeu na classe de negócio, mas você teve que recompilar uma classe de acesso a dados. Por isso que é ruim você ter um código pouco coeso. Beleza? É muito mais difícil de você reutilizar, muito mais difícil de você manter. Muito bem. Vamos ver se vocês entenderam esses conceitos aqui de coesão e acoplamento, pessoal. Vamos lá. É desejável que o valor de coesão e acoplamento, duas importantes propriedades de arquitetura de software, sejam maximizados durante a engenharia. Falso. A gente quer maximizar a coesão, mas a gente quer minimizar o acoplamento. Falso essa questão daí. Próximo. A característica de manutenibilidade, né, de um software é diretamente proporcional ao acoplamento apresentado por esse software e inversamente proporcional à coesão. Pessoal, tá certo isso daí? Tá trocado, né? Olha só, se a gente diz que a característica de manutenibilidade é diretamente proporcional ao acoplamento, a gente quer dizer que quanto maior o acoplamento, melhor, né? Maior vai ser essa sua característica de manutenibilidade. Isso é falso. Na verdade é inversamente proporcional, né? Porque a gente quer minimizar o acoplamento. Quanto menor for o seu acoplamento, maior vai ser a sua característica de manutenibilidade. Agora, para a coesão, aí sim, é diretamente proporcional. Quanto maior a coesão, melhor a manutenibilidade. A questão trocou os conceitos, está falsa por causa disso. Bom, por fim, para vocês fecharem aí esses conceitos de coesão e acoplamento, os conceitos de coesão e acoplamento são complementares. Ou seja, em um projeto de software, se o acoplamento for baixo, fatalmente sua coesão será alta e vice-versa.
Pessoal, os conceitos, eles são complementares. A gente até poderia dizer isso. Por quê? Porque são características desejáveis, cada uma focando em melhorar um aspecto do seu sistema, então uma complementa a outra. Agora, quer dizer que se o meu acoplamento for baixo, fatalmente minha coesão vai ser alta e vice-versa? Não, não falei isso em hora nenhuma, pessoal. Ou seja, você deve focar em ter essas duas características de forma complementar, mas não quer dizer que se você tem uma alta coesão, você vai ter um baixo acoplamento necessariamente. Você deve cuidar dos dois aspectos para ter eles dois sendo satisfeitos e aumentando a qualidade do seu sistema, mas não quer dizer que se você tem um alto, você vai ter outro baixo necessariamente. Não falei isso em hora nenhuma aqui. Ok? Falsa essa questão por causa disso. E com isso a gente fecha esse trecho sobre coesão e acoplamento, pessoal. A partir do próximo trecho a gente entra finalmente no projeto arquitetural em camadas. Em 2 camadas, cliente-servidor, 3 camadas, N camadas, padrão MVC, coisas desse tipo. Prestem bastante atenção nos próximos trechos porque eles desabam em prova, ok? Voltamos já para falar sobre eles. Até daqui a pouco.